libertação sexual. O que vem na sua cabeça? Festa, pegação, uma vida sem amarras? Pode esquecer tudo isso, pelo menos por enquanto. O que a mídia te vendeu como libertação, na verdade, pode ser uma nova prisão. É a prisão da performance, da comparação, da obrigação de ser bem resolvido o tempo todo, de querer o tempo todo, de ser livre. E tudo isso é exaustivo, porque se você tem que parecer ser livre, você não é livre, né? A verdadeira libertação, ela não é pelo que você faz, mas o porquê você faz, como você faz, né? É sobre ter paz e não só sobre ter prazer. É sobre ter autoconhecimento, não só sobre ter orgasmo. Eu sou a Vicky Mansur Pisa, terapeuta de mulheres, com especialização em psicologia analítica e sexologia, e hoje a gente vai desconstruir alguns desses mitos juntas. Eu vou te mostrar quais coisas que sustentam uma vida sexual verdadeiramente livre, e eu garanto que elas não são o que você está esperando. Vamos começar? Bom, gente, aqui o que eu acho mais importante pra gente começar falando é que existe esse mito que ser livre é realizar fetiches, é fazer coisas diferentes, é estar aberto para todas as experiências. Então, eu quero voltar passo atrás e dizer que a liberdade para tudo, né, é você poder dizer sim e não sem culpa, sem medo das consequências, né, das consequências eu quero dizer, da pessoa te punir por aquilo. Então, é importante que a gente olhe para tudo isso e entenda que às vezes a liberdade sexual vai ser você dizer que você não quer. Que em vez de falar que você tá com dor de cabeça, ou em vez de falar que você tá muito cansada, se não for verdade, se a verdade for só que você não quer transar, talvez liberdade sexual nesse caso seja você conseguir verbalizar eu não quero, né? Liberdade sexual também pode ser você aprender a pedir pelos seus desejos, pelas coisas que você quer. Eu gostaria disso. Eu posso te pedir isso? Eu preciso disso. Minha fantasia é essa, você topa realizar? Então, percebem? Quando a gente fala de liberdade, a gente precisa falar de poder de escolha, a gente precisa falar de comunicação. E a liberdade aqui também ela vai ser a gente conseguir escutar os pedidos do outro e poder dizer que sim ou que não para esses pedidos. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa também aprender a receber esses pedidos sem se sentir ofendida pelo que está sendo pedido e sem se sentir pressionada a realizar, que é o que eu estava falando antes. Então percebem que são várias nuances, né, dessa libertação. Então eu sempre gosto de trazer um pouco esses paradigmas, que senão as pessoas ficam achando que libertação sexual é você transar com várias pessoas em várias posições de cabeça para baixo, e não necessariamente é isso, tá? Liberdade é liberdade pra gente fazer o que der vontade e também de não fazer o que não der vontade. Então, não posso reforçar isso o suficiente. Por isso que eu tô repetindo, pode parecer que eu tô repetitiva. A segunda coisa que eu acho que vale a gente trazer é que não adianta a gente querer romantizar as coisas. Tudo na vida tem um preço. E a liberdade sexual, ela também vem com o seu preço, né? A gente tem o preço de você ser, vamos colocar assim, bela recatada do lar, que vai ser provavelmente um preço de falta de libido, de não poder realizar os seus desejos, de ser mais frígida na cama, de congelar, de não conseguir se expressar. E se você quiser ser livre, isso também vem com preço. Existe julgamento, existem coisas que são condenadas pela sociedade, existem pessoas que não vão querer se relacionar com você. E aí, como tudo na vida, a gente precisa escolher qual é o preço que a gente está disposto a pagar, né? Não adianta a gente querer escolher as coisas só pelo lado bom e pelo que a gente gostaria, a gente também precisa escolher baseado no que a gente suporta, né? No que a gente está disposto também a aguentar para ter aquilo que a gente quer. E aí, assim, a gente vai trabalhando com essas duas polaridades. Então, se eu fosse dizer algo para você poder começar esse caminho da libertação, que foi o que vocês me perguntaram aqui no YouTube, eu diria para você que é começar identificando quais são os seus desejos e os seus limites. E quais são os sentimentos que te impedem de expressar esses desejos e esses limites. Vou dar um exemplo. Eu queria dizer que não para fazer uma posição nova, porque eu não gostei, acho que não vai ser legal. Mas eu não falo que não, por quê? Porque talvez eu tenha medo que se eu não falar que não, se eu falar que não, ele não vai querer ficar comigo. Ou se eu falar que não, ele vai reclamar. Ou vai falar que tudo bem e vai ficar de cara fechada. Ou seja, eu não faço, por quê? Porque eu tenho medo de desagradar o outro.
Eu não falo meu não porque eu tenho medo de desagradar o outro. Eu não falo meu não porque eu tenho medo do julgamento. Eu não falo que não porque existe medo do abandono. Ou então eu quero fazer um pedido, né? Eu gostaria de transar vendada. E eu não peço isso por quê? Porque eu tenho vergonha do que o outro vai achar. Porque eu tenho medo dele me julgar. Percebem que a gente acaba sempre no mesmo lugar? Porque talvez eu me culpe por esse desejo, eu acho isso errado, então me sinto culpa, não me sinto à vontade. A gente vai acabar sempre batendo nesses sentimentos. Não sei se vocês perceberam pelos exemplos. Medo, vergonha e culpa. É mais ou menos onde está, né, a repressão. Não só sexual, como de qualquer outra coisa. Então, vale a gente investigar o que esses sentimentos estão querendo dizer pra gente, né? O que esses sentimentos estão mostrando e como a gente pode construir um ambiente seguro, com relações seguras, onde essa liberdade sexual ela possa florescer e existir. Não adianta a gente querer fazer isso num ambiente onde a gente é julgado o tempo todo, criticado o tempo todo, onde não existe espaço para isso. E se a gente quer esse ambiente seguro, também precisamos nos tornar esse ambiente seguro. São coisas que caminham juntas. Então eu começaria sempre pensando por aí, né? Só para recapitular então, quais são os seus desejos, quais são os seus limites e o que está impedindo você de comunicar esses desejos, esses limites. Provavelmente são algumas dessas três emoções: vergonha, culpa e medo. E aí como a gente vai trabalhar elas, tanto no nosso mundo interno quanto no nosso mundo externo, aprendendo a se tornar um espaço seguro para a gente mesmo e para o outro e buscando relações onde esse espaço seguro exista, tá bom? Espero que tenha feito sentido para vocês. Deixem os comentários aqui embaixo e sua curtida também se você gostou desse vídeo, que eu vou adorar responder as próximas perguntas. Um beijo e até o próximo vídeo.